Muitas das demandas que percorrem as instâncias do judiciário brasileiro dizem respeito aos direitos de família. E um tema em especial vem ganhando cada vez mais destaque: a paternidade socioafetiva. Por isso, convidamos a doutora Cláudia Stein para esclarecer as mais frequentes e importantes dúvidas sobre o assunto. Você confere todas as respostas agora no nosso quadro Direitos e Deveres. Doutora Cláudia, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres. Hoje o assunto é paternidade socioafetiva. O que caracteriza esse termo e qual a diferença dela para a adoção? Cumprimento a todos primeiramente e agradeço muitíssimo o convite, porque penso que esse é um assunto extremamente palpitante, que a população em geral tem de saber do que trata. A parentalidade socioafetiva, nós não falamos mais em paternidade, porque hoje nós temos vários casos de maternidade socioafetiva, consiste na convivência de alguém tratando aquela criança, ou aquele adolescente, ou mesmo aquele adulto, como se fosse filho. Então, você tem alguns requisitos. Esse filho, que é um filho socioafetivo, é visto na comunidade como filho mesmo. Às vezes, a comunidade até sabe que não é filho, não é o mesmo nome, mas trata como filho. O nome, porque o que você diz? Ah, é filho do João, é filho do José. Então, você tem isso, né? Essa forma de tratar, essa fama, esse nome, é o que leva ao reconhecimento dessa parentalidade socioafetiva. Você traz para o seio da sua família alguém que não é o seu filho, vamos chamar assim, sanguíneo. Diferença da adoção. Na parentalidade socioafetiva, o que nós temos? Nós temos uma situação de fato, fática. Nós não temos documento. Então, é aquela situação que vai para o judiciário para provar que realmente o que existia ali era uma relação de parentalidade. Na adoção, não. Na adoção, você tem documentos, você tem um processo que tramita para que você adote alguém como seu filho. Perfeito, doutora. E a paternidade ou parentalidade socioafetiva, ela pode se sobrepor à parentalidade sanguínea, como a gente estava conversando, biológica? Isso. Na verdade, nós temos o último julgado, né, do Supremo Tribunal Federal, extremamente paradigmático, em que não, hoje elas estão no mesmo pé de igualdade. Ou seja, alguém que tem um pai ou uma mãe reconhecidos no registro, é só afetivo. O biológico pode ter reconhecimento? Pode. Alguém que tem pai ou mãe biológico, pode vir buscar a sua parentalidade socioafetiva? Também pode. Então, elas estão no mesmo pé de igualdade, uma não vai se sobrepor à outra. E falando de igualdade, como fica a questão da pensão alimentícia nesses casos? Então, essa é uma grande questão que a população, por vezes, se pergunta, e eu digo a você por que da população, porque às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas escuta, eu sou padrasto, eu adoro os meus enteados, mas então quando eu me separar da mãe ou do pai deles, eu vou ter de pagar pensão? Veja, eu tenho certeza que hoje isso é uma realidade. Vai se poder pedir pensão, tanto para aquele pai ou mãe biológico, quanto para o pai ou mãe socioafetivo, e isso já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, assim como herança. Ou seja, aqueles que tiverem pai e mãe biológico, pai e mãe socioafetivo, receberão heranças de ambos os lados. Alimentos também vamos poder pedir para ambos. E, doutora, por fim, é possível se desfazer uma parentalidade socioafetiva? Ouso dizer a você, dificílimo. Claro que eu jamais diria impossível, porque nós sabemos que o direito ele vem acompanhando toda a sociedade, como ela se move. Mas é muito difícil. Por quê? Porque a parentalidade socioafetiva, ela é reconhecida por alguém, por amor, por afeto, porque quer receber. Amanhã ou depois, qual seria a justificativa? Inexiste. É diferente da biológica, que embora seja muitíssimo difícil, se você provar que tem um vício. Então, um homem registra um bebê, ele é casado com uma moça, esse bebê nasce, ele registra esse bebê como dele, e depois de uns 2 anos, ele começa a perceber que aquela criança não tem nenhuma semelhança.
Então, esse homem foi induzido em erro. Agora, também não adianta, viu, querer depois desconstituir essa paternidade depois de 15 anos. Quer dizer, conviveu 15 anos vendo que aquilo era diferente. Não adianta tentar mudar. Então, vai mudar só se tiver mesmo vício. Hoje, a preocupação do nosso judiciário com esses filhos mas é enorme, os ministros, os desembargadores, os juízes. Então, eu digo para você que é dificílimo você se desfazer de uma parentalidade socioafetiva.